vamos ler a partir do versículo de número 15. A irmã Conceição também deixou aqui o seu boa noite, o seu graça e paz. Graça e paz, irmã Conceição. Que o Senhor te abençoe muito em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, nós vamos estar lendo aqui o texto de Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 15. Mais uma vez eu ressalto aos irmãos que o nosso assunto nessa noite é dízimo. Eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito de dízimo. Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, nós vamos ler do 15 ao 22, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em algumas palavras, e lhes enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não consideras um homem pela aparência. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido pagar tributos a César ou não? Jesus, conhecendo a malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse-lhe: De quem é a imagem na inscrição? Responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se maravilharam e deixando-o, se retiraram. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações, e eu oro para que, por intermédio dela, o teu Santo Espírito, Deus, possa falar conosco aqui nessa noite, que nós possamos te conhecer através da tua palavra, em o nome de Jesus, e o teu nome seja mais uma vez santificado através dessa ministração. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, o nosso assunto aqui hoje é a respeito do dízimo, né? Nós vamos falar a respeito de dízimo. Dízimo geralmente é um assunto bem complexo, gera-se ou vai surgir na nossa mente várias perguntas, várias dúvidas que nós temos a respeito de dízimo, né? O que a gente tenta fazer aqui nesse culto de estudo bíblico é fazer com que haja uma discussão de ideias. E, infelizmente, por conta dessa pandemia, da transmissão ao vivo, não tem como a gente poder interagir para responder algumas perguntas. Por isso, eu ressalto aos irmãos que se você tiver alguma pergunta, né, me chame aí no privado, no particular. O meu WhatsApp é 99821 7377 e a gente vai ter o maior prazer aí em poder estar respondendo os irmãos, caso fique aí alguma dúvida, né? Eu vou apresentar aqui, é claro, uma ideologia, um pensamento construído, uma conclusão construída a partir de estudos bíblicos, né? Eu sou pastor desde o ano de 2006, né? Então já são aí 14 anos no ministério pastoral. Sou cristão desde o ano 2000, né? São 20 anos já de evangelho, onde a gente tem servido ao Senhor. E é claro, eu estou dizendo isso porque ao longo dessa história aí, dessa trajetória de 14 anos de ministério pastoral, né? Ano que vem a gente completa 15 anos de ministério pastoral, dia 9 de fevereiro. E ao longo desses 20 anos aí de caminhada cristã, né, eu sou bacharel em teologia pelo SEBENG, pelo Seminário Batista do Estado de Minas, lá em Belo Horizonte, e isso aí é para dar para a gente aí uma carga, né, de responsabilidade e de autoridade para poder falar a respeito do assunto, né? Que a gente quando eu digo que vou apresentar uma ideia de conclusão de estudos, então isso também não pode vir do nada, né? A gente não pode ser lobo varrido de tentar colocar para as pessoas aquilo que a gente crê ao invés daquilo que a Bíblia ensina, né? Então meu maior objetivo, meu principal objetivo é trazer para você, baseado nas Escrituras, na Palavra de Deus, embora, como eu disse, essa pandemia, o tempo, o fato de ter que ser online, faz com que a gente tenha que ficar mais nessa exposição de ideias do que numa conferência de versículos, de uma exegese propriamente dita. Então você vai receber aquilo que eu vou falar baseado na Bíblia, e assim como disse o apóstolo Paulo, eu faço dele as minhas palavras, né?
Examine depois segundo as Escrituras e eu tenho certeza que você vai chegar às mesmas conclusões que eu cheguei ao longo aí desse período. Amém? Quando nós falamos a respeito de dízimo, nós temos que pensar em diversos assuntos, né? E eu gostaria de começar falando ou conversando com vocês sobre por que não dizimar. Algumas pessoas têm alguns motivos para não dizimarem a casa e a obra de Deus. Então vamos começar sobre o não dizimar. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não sou dizimista. O que é um direito dela, né? Principalmente se tratando a nível de Igreja Batista Nacional, né? A nossa igreja, e está aqui a logomarca, afiliada à Convenção Batista Nacional, é uma convenção grande no nosso país, respeitada, né? Responsável pela renovação espiritual do Brasil em 1900 e na década de 60, né? Eu vou errar o ano aqui agora, 1960, fizemos 50 anos, né? 57, 1967 mais ou menos, né? Então nós somos filiados a uma convenção e pelo menos dentro de uma igreja batista nacional, você nunca vai encontrar ninguém obrigando ninguém a ser dizimista, né? Felizmente ou infelizmente, não sei, dentro de uma igreja batista a pessoa pode ter cargos sem ser dizimista, não são esses os critérios para que ela tenha voz e voto dentro da igreja. Então, assim, dentro de uma igreja batista nacional, que é o nosso contexto aqui, uma pessoa obrigatoriamente, ela não precisa ser dizimista, né? Ela não é obrigada a praticar isso. O dízimo está mais relacionado a um ato de fé, confiança, um ato de dependência de Deus, de compromisso com o Senhor, do que propriamente dito a nível institucional. Então vamos começar pelo porquê as pessoas não dizimam. Algumas pessoas falam assim, olha, eu não dizimo porque o dízimo faz parte da lei. É dos argumentos, uma das teorias, né, que as pessoas têm para não dizimar. Essa teoria, no entanto, ela é uma teoria falha. Quem fala que não dizima, né, pelo motivo do dízimo fazer parte da lei, ele não conhece a lei e ele não conhece a Bíblia, né? Essa não é uma desculpa para não ser dizimista. Por quê? A pessoa não conhece a Bíblia, ela ouviu muito provavelmente um Caio Fábio da vida falando alguma coisa, ela pegou talvez a fala de um pastor descabiciado, louco, varrido no ar, e aí ela trouxe isso para a sua vida fora de um contexto, né? O dízimo realmente ele não faz parte da lei, porque ele vem antes da lei, né? O dízimo foi praticado pelos servos de Deus antes da lei. Quando nós pegamos aí pelo parâmetro da lei, nós estamos pegando pelo ponto de vista de Moisés. Por quê? A lei é de Moisés para frente, né? Ou seja, aquilo que é institucionalizado como lei é feito por Moisés no Pentateuco, em Levíticos, né? Em Deuteronômio, quando as coisas ali são estabelecidas como lei, quem faz isso é Moisés. No entanto, nós encontramos dizimistas ou pessoas entregando o seu dízimo ao Senhor antes da lei. É o caso de Abraão, é o caso de Jacó, né? E aí nós precisamos pegar o primeiro caso, né? O primeiro dizimista da Bíblia é Abraão, em Gênesis 14. Lembrando que Abraão está antes de Moisés, então não havia lei. Em Gênesis 14, o Senhor dá uma conquista a Abraão sobre uma guerra, dá a ele a vitória sobre o inimigo, e Abraão sente no coração de que quando ele se encontra com Melquisedeque, o sacerdote do Senhor para aquela época, né? Quando ele se encontra com Melquisedeque, ele então resolve, como que se ele tivesse tido o sentimento no coração, o desejo no coração, de ser grato a Deus por aquela vitória conquistada, de agradecer ao Senhor por aquilo que ele havia conquistado, pela bênção que o próprio Deus tinha concedido a ele. Então, nessa atitude de gratidão, Abraão pega 10% dos despojos da guerra, né? O que eram os despojos da guerra? As armaduras, as armas, o ouro, as riquezas daquele exército, daquele povo que ele tinha vencido, né? A colheita deles, os animais que eles possuíam, era o que a pessoa conquistava na vitória daquela guerra, né? Ela não apenas saía lá matando pessoas,
Essas pessoas que eram mortas, elas possuíam bens e logicamente quem venceu a guerra se apropriava desses bens, né? Foi a primeira fortuna, foi a primeira riqueza que o Senhor concedeu a Abraão. Então o que Abraão fez? Com um sentimento de gratidão a Deus por isso ter acontecido, ao encontrar com o sacerdote Melquisedeque em Gênesis 14, Abraão dá a Deus o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado, né? Isso Deus não tinha pedido para Abraão, isso não foi uma exigência divina, não havia lei. Abraão fez isso de coração, de espontaneidade. Abraão fez isso porque ele teve um sentimento no coração para poder praticar, para poder realizar essa atitude voluntária. O segundo dizimista que nós encontramos na Bíblia também está em Gênesis, é Jacó, né? Quando ele está fugindo do seu irmão Esaú, e aí ele para em Luz, na cidade de Luz, não aqui pertinho de nós, né? Mas que até o nosso irmão Paulo Henrique que está nos assistindo é aqui de Luz, né, Paulo? Hoje mora em Uberaba, mas não é essa Luz aqui pertinho de nós, mas lá naquela região de Canaã havia uma cidade que se chamava Luz, e aí Jacó para em Luz para pernoitar, né? E ali ele faz um travesseiro de pedra, e aí ele dorme sobre aquele travesseiro de pedra, e enquanto ele dorme ele tem uma visão, um sonho, que mais era uma realidade, né? Mas aconteceu nesse período que ele estava dormindo. Ele vê uma escada que ia até os céus, né? E por essa escada subiam e desciam anjos o tempo todo. E aí quando Jacó acorda daquele sonho, ele faz um voto com o Senhor, né? Deus já havia aparecido a Jacó, Deus já havia feito um compromisso com Jacó, né? E aí Jacó entende o plano de Deus para a vida dele, então ele faz um voto com o Senhor dizendo, ele diz assim, olha, se o Senhor de fato for comigo para essas terras que eu estou indo e me abençoar em tudo que eu fizer, quando eu retornar, eu darei ao Senhor o dízimo de tudo, né? Que também vai ter um ponto de vista de gratidão, né? Ou seja, o Senhor vai comigo, o Senhor me abençoa e que quando eu voltar, eu vou te dar o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me abençoou. Esses são os dois primeiros dizimistas da Bíblia. Por que eu citei esses dois primeiros exemplos? Porque esses dois primeiros exemplos estão antes da lei, né? Então é importante ressaltar que o dízimo é uma prática que começou a ser exercida antes da lei de Moisés, por vontade própria, não é? Por gratidão, porque esses homens sentiram no coração o desejo de oferecer a Deus alguma coisa, né? Para agradar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por bênçãos recebidas ou pela vitória recebida. Isso chamou a atenção de Deus. E como isso chamou a atenção de Deus, quando chega Moisés e vai colocar a lei do Senhor, como aquilo agradou a Deus, Deus pensou assim, não, eu quero o dízimo, né? Eu vou colocar o dízimo praticado pelo Jacó, praticado por Abraão, eu vou colocar isso aqui porque isso agrada o meu coração. Isso foi institucionalizado na lei, mas antes da lei ele já existia. Como, por exemplo, as pessoas já oravam a Deus antes da lei, né? A oração foi institucionalizada na lei, mas a oração já acontecia antes da lei, né? O culto ao Senhor já acontecia antes da lei. Desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, nós encontramos as pessoas que servem a Deus cultuando. Então, assim como o dízimo, a oração, o culto, o jejum, já eram práticas que aconteciam antes da lei. E que quando chegou na lei, Deus pensou assim, não, isso aqui me agrada, eu quero que isso faça parte da aliança, do compromisso desse povo comigo. Então, isso foi institucionalizado na lei. Quando a gente fala a respeito do dízimo, eu estou citando esses exemplos porque não é apenas o dízimo que é institucionalizado na lei, né? Há um pacote de ações, de atividades que os servos de Deus praticavam e que quando chega o momento de Deus colocar isso como lei, o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e institucionaliza isso junto com Moisés, colocando como prática obrigatória para o povo. Mas todas essas coisas aconteceram antes da lei, né? Então, ou seja, a pessoa que fala assim, eu não sou dizimista porque dízimo é da lei, ela está equivocada. Por quê? O dízimo, ele antecede a lei.
ela também está equivocada por conta de um segundo pensamento. A lei, ela apontava para diversos caminhos. Isso mesmo, não se escandalize com o que eu estou falando, já já você vai me entender. A lei apontava para diversos caminhos. O principal caminho que a lei apontava era Cristo, né? Por que ele apontava para Cristo? Porque quando nós falamos de lei, nós temos que observar a necessidade dessa lei, né? Por que houve a necessidade da lei? Porque o homem pecou, né? E com o pecado do homem, torna-se necessário um conjunto de regras e ações para que esse homem consiga agradar a Deus. Esse conjunto de regras e ações, nós chamamos e consideramos ele como lei. Por que essa lei então foi necessária? Porque o homem pecou. Quem vai livrar o homem do pecado é Jesus. Então toda a lei, ela aponta para Cristo. Mas Cristo é um dos apontamentos da lei. Ele é, claro, o principal apontamento da lei. Mas a lei também aponta outras coisas. Por exemplo, a lei aponta o pecado, né? Por que a lei, existindo lei, passa a haver também o pecado, né? Quando nós falamos de lei, aquele que transgride a lei está pecando. Então a lei também aponta para o pecado. É semelhante a você no trânsito. Por que você usa cinto de segurança? Mas me dê uma resposta verdadeira, né? Você não usa cinto de segurança, ou pelo menos há uma estatística que diz que 70% das pessoas não utilizam o cinto de segurança para preservarem a sua própria vida. 70% dos condutores utilizam o cinto de segurança porque a polícia pode parar ele e ele pode ser multado por estar sem cinto de segurança, né? Então, o que faz o fato de um condutor não usar o cinto de segurança está errado? A lei faz isso, né? A lei que aponta para esse erro. Se você dirige sem o cinto de segurança, você está transgredindo a lei. Então você está errado e aí você está passível de tomar uma multa, não é isso? É assim que funciona. A lei de Deus, ela vem no mesmo sentido, ela aponta para o pecado porque a partir do momento que nós temos um conjunto de regras e ações, a não prática ou não cumprimento dessas regras e ações implica em pecado. Então a lei também aponta para o pecado. A lei aponta para o próximo, né? Por quê? A lei ensinava também a cuidar e a resguardar o direito do próximo. A lei não é constituída apenas de 10 mandamentos, é claro, né? Mas a lei é constituída de inúmeros preceitos e conceitos estabelecidos por Moisés, até mesmo como lidar com o vizinho, o que fazer quando a galinha pula a cerca e vai para a cerca do vizinho, de quem que era essa galinha agora, né? A lei tratava sobre todos os aspectos possíveis. A mulher ficou viúva, ela pode casar, ela não pode casar. Olha, divórcio, pode, não pode divorciar, adultério, o que nós vamos fazer com o ladrão, o que nós vamos fazer com o homicida, né? O que nós vamos fazer com os infratores? Então a lei de Moisés, ela vem apontar também para o pecado, ela aponta que o homem é pecador, ela aponta para o próximo, ela aponta para nós mesmos, né? A pessoa, ela precisava se analisar a si própria, a lei ajudava ela a fazer isso, a lei apontava para uma vida espiritual. Então, ou seja, há vários apontamentos da lei, a lei aponta para vários lugares e ela aponta também para Cristo. Dentro desses apontamentos da lei, nós podemos também retirar ou extrair desses apontamentos da lei três ações da lei, em três áreas que a lei agia, ou três áreas que a lei trabalhava dentro do coração humano, né? Três aspectos, a palavrinha não estava me vindo aqui à mente, ela chegou. A lei, ela pode ser dividida em três aspectos, né? A lei, ela era ritual ou cerimonial, né? Ou seja, ela era uma cerimônia, lá haviam rituais a serem cumpridos, a serem exercidos, a serem estabelecidos. A lei também, ou seja, ela era cerimonial ou ritual, né? A lei também, ela tinha aquele aspecto moral, né? Que tratava da moral, do caráter do ser humano, né? Do ladrão, do homicida, da pessoa, da mentira, do orgulho, da soberba, esse aspecto moral, a característica do homem de forma moral. E a lei, ela possuía também um aspecto espiritual, que é o aspecto do jejum, da oração,
do louvor, né, do sacerdote. Então a lei abrangia, dentro desses apontamentos todos que ela tinha, ela abrangia também esses três aspectos. Ela era cerimonial ou ritual, ela era moral e ela era espiritual, né? Tem pessoas que falam assim, eu não sou dizimista porque dízimo é da lei e Jesus cumpriu a lei. Sim, a fala está certa, Jesus cumpriu a lei, mas qual lei que Jesus cumpriu? Jesus cumpriu a lei cerimonial. A lei moral e a lei espiritual, essas continuam. O aspecto da lei moral e espiritual nunca mudaram. O aspecto moral e espiritual já existiam antes da lei e eles continuam existindo também depois da lei, não é? Porque senão você pensaria assim, Jesus cumpriu a lei, então eu não preciso dizimar. Então eu também não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ir na igreja. Então eu também posso matar, eu posso roubar, eu posso prostituir, eu posso adulterar, porque aquilo que fazia parte do aspecto moral e do aspecto espiritual também teria sido cumprido. As pessoas que falam assim, olha, eu não sou dizimista porque dízimo é da lei e a lei foi cumprida por Cristo. Ele está errado porque se Jesus cumpriu a lei nesse sentido aí que ela está falando, então ele não precisa fazer mais nada da lei. E a lei também mandava orar, a lei também mandava jejuar, a lei mandava ir na igreja, né? A lei mandava se casar só uma vez, a lei proibia o adultério, a lei proibia a prostituição, a fornicação, a lascívia, a indecência, a mentira, né? Então assim, a pessoa fala assim, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei por conta dessas coisas aí. Ela está equivocada, conforme nós já explicamos aqui, né? Então, ou seja, a lei ela possui um aspecto espiritual e um aspecto moral. E a questão do dízimo, ele não é cerimonial. Entenda isso, meu irmão. O dízimo não é um ritual. O dízimo ele faz parte da espiritualidade. Quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando de bênçãos espirituais. Não é? O dízimo ele não traz para nós apenas uma bênção financeira. Ele não é uma caixa de investimentos, né, que eu ponho 10 e recebo 1000. Não, o dízimo não é isso. O dízimo ele atrai sobre nós bênçãos espirituais. Quando a Bíblia fala de dízimo, ela fala de janela dos céus, ela fala de comportas dos céus, né? Ela fala de tesouros celestiais, ela fala do cuidado, da provisão dentro daquilo que se não tem. Ela fala da multiplicação do azeite, não quer dizer que vai chegar uma carreta de azeite na sua casa, não. Quer dizer que o que está dentro da botija vai durar mais tempo, né? O devorador vai ser repreendido, ou seja, aquilo que come o dinheiro, né? Aqui você não sabe para onde está indo o dinheiro, isso não vai mais acontecer. Então, ser dizimista não quer dizer ganhar na Mega Sena, ser dizimista não quer dizer que alguém vai chegar lá na sua porta e te dar dinheiro, te dar um carro, não é isso. O dízimo ele está relacionado ao espiritual, porque é aqui que o dízimo entra. Quando nós olhamos para a lei, nós encontramos o dízimo junto com a oração, nós não encontramos o dízimo junto com o aspergir do sangue do animal, nós não encontramos o dízimo com o acender o candeeiro, nós encontramos o dízimo com louvor, nós encontramos o dízimo com jejum, nós encontramos o dízimo com oração, não é na lei, ou seja, ele faz parte de um aspecto espiritual e não de um aspecto cerimonial. Então assim, a pessoa que fala assim, olha, eu não dizimo porque o dízimo é da lei, ela está equivocada, ela não conhece a Bíblia, ela não conhece a lei, ela não sabe do que ela está falando. A pessoa pode não dizimar porque ela é miserenta, porque ela é pão dura, porque ela é exploradora, ela pode não dizimar porque ela acha que ela não tem o dinheiro para poder fazer isso, ela pode não dizimar porque ela vai arrumar 1001 desculpas para fazer isso, mas ela jamais pode usar a desculpa de que ela não faz isso porque é da lei, porque não é a lei que nos impede de contribuir com o reino de Deus através do nosso dízimo e através da nossa oferta, né? Então, ou seja, a pessoa pode usar 1001 desculpas, menos essa. A pessoa que usa dessa desculpa, ela é uma equivocada. Ela não leu a Bíblia, ela pegou uma fala fora de contexto e aí ela está fazendo isso apenas para se beneficiar, né? Então, esse é o motivo pelo que as pessoas não dizimam. Outro motivo pelo que a pessoa não dizima. Eu não dizimo porque
pastor é ladrão, né? Eu ouvi isso hoje, inclusive, né? Então, assim, esse trem é uma coisa interessante. Pense bem para você ver. Se você analisar comigo, todo médico é bom, todo médico que você vai, todo médico que você procurou, todo médico obrigatoriamente ele é bom, todo mecânico que você vai levar o seu carro, obrigatoriamente todos os mecânicos, sem exceção, todos eles são bons, todos os padeiros, todas as padarias, todas as pessoas que fazem pão, todos são bons, todos os cozinheiros são bons, todos os enfermeiros são bons, nenhum deles tem falhas, nenhum deles possui erro algum. Não, com certeza você já foi em um médico ruim, com certeza você já pegou um mecânico ruim, um pedreiro ruim, você já pegou algum profissional aí de mão de obra ruim. Por que na cabeça da sociedade todo pastor é ruim? Né? Então, eu não posso pensar assim, porque fulano de tal comprou uma fazenda, significa que todo pastor compra fazenda. Pastor fulano de tal anda de carrão do ano, significa que todo pastor anda de carrão do ano, né? Isso não é uma desculpa, porque quando eu apresento o meu dízimo, eu não apresento o meu dízimo ao pastor, eu nem apresento o meu dízimo à igreja local, eu apresento o meu dízimo ao Senhor. Quem é responsável, né, pelo meu dízimo é Deus, e não pastor local, né? A sua obrigação muitas vezes nem é saber se o pastor roubou ou deixou de roubar. Isso aí é uma questão institucional, né? Se o pastor desviou o dinheiro da igreja, cabe à diretoria dessa igreja fiscalizar, não é verdade? Cabe à diretoria dessa igreja pedir a prestação de contas, cabe a esta igreja exigir dela a prestação de contas, exigir do pastor a prestação de contas. O seu papel enquanto ovelha, servo de Deus, nem é de querer saber para onde foi esse dinheiro, embora, né, fiscalmente falando, não sei se essa palavra existe, esse é um direito seu, né? A Receita Federal, ela te dá esse direito de saber onde o seu dízimo está sendo investido pela igreja, mas o seu papel a nível espiritual é o de contribuir apenas, é o de exercer a contribuição. É isso que você faz, é isso que você deve fazer, né? Agora, se você está levando o seu dízimo lá e está entendendo que o pastor está desviando esse dinheiro, que o pastor está roubando esse, ou alguma outra pessoa, o tesoureiro, né? Coitado do pastor, sempre é o pastor, né? Às vezes é o tesoureiro, está lá desviando esse dinheiro, o trem não está acontecendo. Então é o seguinte, você faça isso para Deus, mas não deixe de fazer isso. Porque esse não é um motivo que nos deve fazer parar de dizimar. Eu não vou dizimar porque o pastor, porque o tesoureiro está roubando dinheiro. Não, porque você não faz isso ao pastor. Você faz isso para Deus. Você faz isso ao Senhor, não é? Você não faz isso ao homem, você faz isso a Deus. É claro que se há problemas, eles precisam ser solucionados, né? E aí precisa ser hábito da igreja, pelo menos anualmente falando, a igreja prestar contas, apresentar, olha, é assim, está gastando dessa forma, olha, nós arrecadamos tanto, nós gastamos tanto. A igreja precisa sim prestar uma conta. Não estou isentando a igreja ou o pastor de ter que fazer isso, não, mas é preciso ficar bem claro que a responsabilidade nossa com o dízimo não é com o homem, a nossa responsabilidade com o dízimo é para com o Senhor. Outro motivo por que as pessoas não dizimam é porque não sobra, né? Tem gente que fala assim, eu não dizimo porque não sobra. É engraçado, né? Eu queria ver se Deus desse para nós o que sobrasse, né? Se Deus estivesse lá no céu e pensasse assim, sobrou aqui um pouquinho de bênção, então eu vou mandar lá para os meus servos, né? Deus não faz isso, meu irmão. E você não pode fazer isso com o Senhor. Dízimo é uma questão de fé, né? Dízimo é uma questão de ação. Você opta por ser dizimista, separa aquilo que é de Deus e certamente esse Deus te honrará, né? Entende isso? Então você não dá a Deus do que sobra. Dízimo a gente tira primeiro, né? Você recebeu lá o seu salário, R$ 1.045, então você vai pegar lá R$ 104,50, né? Antes de você pagar lá as suas contas, e vai separar aquilo para Deus, para na primeira oportunidade de culto que você tiver, você levar isso para o Senhor, porque o de Deus
você separa primeiro, né? Se você deixar para dizimar o dia que sobrar, né, nunca vai sobrar e você nunca vai dizimar, né? Contribua, coopere com o reino de Deus e veja que esse Deus vai cuidar de você. Então eu citei aqui motivos pelo qual, né, as pessoas dizem que não dizimam, e já combatemos esses motivos. Agora vamos falar um segundo aspecto, né? Por que devemos dizimar? Né? Por que eu devo contribuir com a obra de Deus através do dízimo e da oferta? Por que eu devo contribuir? Meu irmão, existem muitos motivos no qual, né, nós devemos contribuir. Né? Eu preciso pensar em várias coisas. A primeira coisa que eu preciso pensar é nas bênçãos de Deus sobre a minha vida. Né? A primeira coisa, olha, a Bíblia, ela tem bênçãos sobre aquele que é solteiro e permanece fiel ao Senhor. Né? Paulo dá a entender que o solteiro que não se contamina com pecado recebe até um pouco mais de unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Né? Ele pode ter até mais intimidade com o Senhor, porque ele vai ter disponibilidade maior aí de poder pagar um preço, né, de poder orar, de poder buscar o Senhor mais aí em oração. Então a Bíblia tem bênção sobre a vida daquele que é solteiro e, né, íntegro diante do Senhor. A Bíblia tem bênçãos sobre a vida da mulher, por exemplo, né? Há bênçãos na Bíblia que são para a mulher. A Bíblia possui bênçãos que são para o homem, que não vai alcançar as mulheres, assim como a bênção da mulher não alcança o homem. Deus tem bênção na Bíblia para o homem. Deus tem bênção na Bíblia para a família, para aquele que vive em família. Deus tem bênção na Bíblia para o solteiro. E Deus tem bênção na Bíblia para aquele que é fiel, né? Quando você, meu irmão, é fiel ao Senhor, a Bíblia possui bênçãos distintas. Provérbios 3, a partir do 19, nós sempre lemos ele aqui na igreja, né? Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros fartamente se encherão de trigo, e os teus lagares transbordarão de óleo e vinho. Ou seja, você honra ao Senhor com seu dízimo, você honra ao Senhor, primícia quer dizer primeiramente, né? Você honra ao Senhor primeiramente com a sua oferta, com o seu dízimo, e Ele vai encher o seu celeiro, a sua despensa. Ele vai encher aquilo que você guarda, não vai faltar alimento na sua casa. Ele vai encher o seu lagar, né? O lagar era para guardar o vinho, que geralmente o judeu não apenas bebia, fazia uso para si próprio, como também vendia, usava aquilo como moeda de troca. Então, assim, ser fiel ao Senhor, e Deus vai multiplicar aquilo que você tem ganhado, né? Esse salário que hoje não dá para nada, dizimando, ele vai dar para tudo e ainda vai sobrar. Essa é a bênção de Deus, né? Nós temos o texto mais comum lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou seja, existem bênçãos distintas dentro da palavra de Deus, que é sobre a vida daquele que é fiel. Por que eu devo dizimar? Para que o devorador seja repreendido, para que o meu celeiro encha, para que o meu lagar transborde. Isso, presta atenção, meu irmão, isso não vai acontecer sem você dizimar, né? Às vezes a pessoa está lá naquele perrengue, às vezes a pessoa é empresária, trabalha por conta própria e o negócio não vai para frente, sabe por quê? Você está roubando aquilo que é de Deus, porque a partir do momento que você separa o que é do Senhor, Deus abençoa, né? É claro que eu tenho que ter um pouquinho de discernimento também e compreender o seguinte, que quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando de fidelidade, né? É igual a irmã Ieda colocou aqui, ó, é meu dever e responsabilidade ser fiel, né? Então, ou seja, quando nós falamos de fidelidade, como que nós comprovamos fidelidade? Você não comprova fidelidade em apenas um mês. Eu diria que você não comprova que é fiel em um ano.
A gente comprova que é fiel ao longo da vida, não é? Eu sou, perdão, eu sou casado, eu casei em 2009, então eu vou completar aí em outubro 11 anos de casamento. Nesses 11 anos, né, eu sou fiel, 11 anos, já dá para ter aí uma certa noção de fidelidade, né? Sou fiel à minha esposa há 11 anos, né? Então, assim, mas quando eu tinha um mês de casado, eu podia dizer que eu era fiel? Não, era só um mês, era o primeiro mês. Um ano eu podia dizer que era fiel? Não, porque era só o primeiro ano. Eu não posso querer colocar sobre Deus a carga também. É o seguinte, eu já vi muita gente fazer isso, né? São 14 anos de ministério pastoral. A pessoa às vezes fazia assim, eu dizimei esse mês, não aconteceu nada, então mês que vem eu não vou dizimar. Ah, meu irmão, me ajuda. Você quer receber bênção de Deus para a vida daquele que é fiel sem ser fiel? Uma vez só não significa fidelidade, né? A gente vai demonstrar para Deus que somos fiéis ao longo de uma trajetória, né? Então, ou seja, Deus vai querer ver se você é fiel, Deus vai fechar as portas, Deus vai te dar o necessário para falar para você assim, deixa eu apertar aqui para ver se você vai ser fiel mesmo, né? Porque a gente vê que a gente é fiel quando a gente é exprimido. Lembra do João Kleber Show com o teste de fidelidade, né? A pessoa contratava lá uma moça bonita para dar em cima do marido, no negócio do diabo esse programa, né? E aí para dar em cima do marido, aí para ver se o marido era fiel quando ele fosse cantado ali por uma mulher bonita, né? É um exemplo muito aquém daquele que a gente deveria citar, mas Deus faz mais ou menos isso. Deus vai apertar o ciclo ali para ver assim, deixa eu espremer aqui para ver se ele continua fiel, né? E se você não continuar fiel, essas bênçãos não te alcançam. Então, ou seja, eu dizimo por quê? Eu dizimo porque existem bênçãos específicas do Senhor sobre a vida daquele que é fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor e Ele vai te abençoar. Esse é o primeiro motivo que precisa me levar a ser um dizimista no reino de Deus, na obra de Deus, para que eu prove das bênçãos do Senhor. Meu irmão, quando eu me converti, eu disse isso aqui terça-feira passada, né? Eu me converti com um pessoal muito linha dura, uma turma que era aquela turma que era exigente, né? O nosso nível de santidade ficou mais alto por conta do Zé Osvaldo, do Florentino e tal. E uma vez o irmão Zé Osvaldo, falando sobre dízimo, ainda no começo da minha fé, me chamou e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, abre para mim Malaquias 3, aí eu abri lá em Malaquias 3, está lá assim, ó, roubará pois o homem a Deus? Mas vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Agora abre lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ficarão de fora os ladrões. Aí o irmão, estou usando o exemplo que o irmão contou para mim, tá? Não estou impondo isso sobre você, estou usando o exemplo. O irmão falou para mim assim, ó, lá no texto de Malaquias, falou que quem não dizima, rouba. E quem rouba é ladrão. E o texto de Apocalipse está falando que ladrão vai ficar de fora. Então, se você rouba a Deus, você é ladrão. E se você é ladrão, você não vai para o céu. Então, você tem que dizimar. Né? E aí a gente ficou louco, né? Meu Deus, tem que começar a dizimar agora, porque senão o meu nome não vai ser escrito no livro da vida, né? Eu não vou impor isso sobre a sua vida, porque eu sei que essa é uma manobra. A gente está meio que forçando uma interpretação de texto, né? Eu não seria capaz de dizer para você, com o meu bacharelado em teologia, com os meus 14 anos de ministério, a gente não pode jamais afirmar isso, que o fato de não sermos dizimistas impede a nossa salvação, né? Porque não é isso que nos salva, não é o dízimo que salva, né? Quem nos salva é a graça, é o sangue de Jesus e não o dízimo, né? Minha vaga no céu não pode ser comprada por 10% daquilo que eu recebo, porque na verdade seria muito barato, né? É muito barato. Você fala assim, olha, você vai para o céu, você dá 10% do que você ganhar durante a sua vida. Muito barato mesmo, passa a eternidade na Nova Jerusalém, caminhando sobre ruas de ouro, dando só 10% daquilo que eu ganho, seria muito barato. Então não é o dízimo que compra a minha salvação, né? Mas quando eu penso em ser dizimista, querendo ou não, eu não posso deixar de ser dizimista e colocar em jogo essa dúvida no meu coração.
Se eu vou chegar lá no céu e Deus vai me cobrar essa fidelidade. Talvez o dízimo não me compre a casa lá no céu, o dízimo talvez não me compre, mas talvez o dízimo ele me seja um sinal para Deus de que eu sou fiel a Ele. Sabe por quê, irmãos? É um dos poucos sinais que nós temos para demonstrar para o Senhor a nossa fidelidade, né? A gente tem muitos poucos sinais, muitas poucas ações para mostrar para Deus assim, eu sou fiel. Hoje a gente não é mais colocado na cova dos leões. Nós aqui no Brasil não somos colocados diante de uma arma apontada para a nossa cabeça sobre se servimos a Deus ou negamos a Deus. Pelo menos isso ainda não acontece. Um dos poucos gestos que nós temos para falar para o Senhor, assim, Senhor, aconteça o que acontecer, eu sou fiel. Uma das poucas ações que nós temos para poder fazer isso é através do nosso dízimo, da nossa oferta. Então eu sei que o meu dízimo, que a minha oferta não compra a minha vaguinha lá no céu, não. Mas eu sei que o meu dízimo e a minha oferta aponta para Deus o quanto eu sou fiel a Ele ou não. Eu devo dizimar por quê? Para demonstrar para Deus que eu sou fiel a Ele, né? Eu diria que se você não é fiel no dízimo, se você não é fiel a Deus no dízimo, você jamais vai conseguir ser fiel a Deus em outras áreas, né? Porque o dízimo é tão pouco, ser fiel no dízimo é tão fácil, né? Então eu acho que se a gente não consegue ser fiel no dízimo, nós também não conseguiremos ser fiéis nas outras coisas. Uma vez eu aprendi que a última coisa que converte no coração de um companheiro é o bolso. É o que ele demora mais tempo para converter, né? Então, se você ainda não converteu o seu bolso, significa que você ainda não converteu o seu coração, né? Então, a gente deve dizimar para demonstrar para Deus fidelidade. A gente deve dizimar porque dízimo está no Novo Testamento, aleluia, né? E aí eu já peguei um texto aqui para você no começo dessa mensagem, o próprio Jesus falando. O assunto de Jesus aqui em Mateus 22 não é oração, não é jejum, não é a lei. O assunto de Jesus aqui é dinheiro, né? Alguém quer saber a posição de Jesus a respeito do dinheiro, sobre os altos impostos exigidos por Roma aos judeus naqueles dias, e todo mundo era contrariado com os impostos, meu irmão. E aí alguém tem a ideia de experimentar Jesus relacionado a isso, chegam para o Senhor, devemos pagar os impostos, os caríssimos impostos a César? Jesus pede uma moeda e fala assim, olha, de quem é o rosto na moeda? De César. Jesus fala assim, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus está falando com essa frase? Pague os seus impostos em dia e dê para Deus o dízimo, né? Em outras palavras, é isso que ele está falando, né? Sabe por que Jesus dá essa resposta? Porque as pessoas que estavam interrogando Jesus a respeito desse assunto poderia falar para ele assim, olha, mas os impostos são tão altos que não está sobrando para a gente poder dar o dízimo. Então Jesus matou a conversa numa resposta só, olha, pague os impostos e dê para o Senhor o dízimo, né? Ou seja, o próprio Jesus disse que nós deveríamos ser dizimistas aqui nesse texto do César, né? O próprio Jesus também disse que nós, falando uma fala sobre os hipócritas, sobre os escribas e fariseus, ele diz assim, olha, vós que dai o dízimo do cominho e da hortelã, mas não praticam a justiça, não praticam a misericórdia, eu vos digo que deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? Ou seja, Jesus fala assim, olha, pratique a misericórdia, olha, pratique a ajuda, a contribuição, a misericórdia e não deixe de dar o dízimo da hortelã e do cominho como vocês estão fazendo. Então, quando Jesus tocou nesse assunto, o Senhor, se essas pessoas que não dizimam porque o dízimo é do Antigo Testamento, né, se isso fosse verdade, Jesus teria chegado e falado assim, olha gente, não precisa dizimar mais não, o negócio agora acabou, né? Vamos viver só de ar, vamos acreditar que o dinheiro vai cair do céu, né? E a gente não precisa do seu dízimo, nem da sua... Jesus teria falado isso, meu irmão, né? Ele teria falado isso.
As pessoas chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, os discípulos de João jejuam, os judeus jejuam, os seus discípulos não jejuam. Jesus fala para dar a resposta assim: olha, eles não precisam jejuar, eu estou com eles, né? Abre parêntese, porque o jejum é para aproximar de Deus. Jesus é Emanuel, Deus conosco, não precisa jejuar, eu estou aqui com eles não têm que jejuar. Jesus poderia ter falado assim, fecha parênteses, eles não precisam dizimar, vocês não precisam dizimar, eu estou aqui com vocês, para que vocês vão dizimar? Muito pelo contrário. Jesus fala assim: olha, dá a César o que é de César, olha, pratica a misericórdia, mas pratica também o dízimo da hortelã, do cominho, como vocês têm praticado. Então, Jesus não aboliu esse assunto, né? Quando nós chegamos na época dos apóstolos, o circo aperta. Nós já estamos finalizando, porque eu já estou falando aqui há mais de 1 hora, então já estou chegando ao final. Quando nós chegamos nos apóstolos, o negócio fica mais difícil. Sabe por quê? Porque eu queria saber onde que as pessoas imaginam que a lei é mais difícil de ser cumprida do que a graça, né? Onde? Meu irmão, a graça, ela exige do ser humano muito mais do que a lei em todos os aspectos. Pensa bem para você ver. A pessoa no Antigo Testamento cometia um pecado. Para ela receber o perdão do pecado, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que separar um casal de animal de boa qualidade, relativa ao tamanho do seu pecado, e ela levava esse animal, apresentava o sacerdote degolava aquele animal, punha o sangue na bacia de bronze, aspergia aquele sangue sobre o altar, a fumacinha subia ao céu, punha fogo no resto, a fumacinha subia para o céu, beleza, você está perdoado, acabou, a pessoa ia embora, com seu pecado perdoado por conta daquele animal, né? Hoje, no período da graça, a gente vai lá e comete um pecado. Para a gente poder ser perdoado, o que a gente precisa fazer? Arrepender. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É muito mais fácil sacrificar um animal do que compreender com o coração que está errado, aceitar o erro e falar assim: Deus me perdoa, não vou fazer isso mais. Era muito mais fácil. Aliás, o cerimonial, o ritual da lei, que é o sacrifício de animais, né? Ele acaba porque ele apontava para Cristo, e aí Cristo foi o último cordeiro a ser sacrificado, né? O sacrifício do animal ali, ele representava o perdão do pecado e não exigia uma mudança de vida. A pessoa, todos os anos que vivia num pecado, ali sacrificava animais por aquele pecado todos os anos. Olha que incoerência, por isso que esse negócio deixou de existir, porque a pessoa ia lá, sacrificava o animal e não mudava de vida. No período da graça, a pessoa tem que se arrepender, ela tem que mudar de vida para poder ser perdoada. Olha como que a graça é muito mais difícil de ser praticada do que a lei, é muito mais difícil. Meu irmão, hoje, no período da lei, as pessoas se apresentavam diante de Deus uma vez no ano. Hoje a gente tem que fazer isso 24 horas por dia, é muito mais difícil. Por que você acha que no período da graça o dízimo seria menor do que na lei? Por que você acha isso? Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. No começo dos apóstolos da igreja primitiva, sabe o que acontecia? As pessoas, Atos capítulo 2, a partir do 42, leia lá para você não achar que eu estou mentindo. Os irmãos da igreja vendiam tudo o que tinham. Eles não davam dízimo não, eles vendiam tudo o que tinham e levavam aos pés dos apóstolos. Quando eles não levavam aos pés dos apóstolos, sabe o que eles faziam? Eles vendiam o que eles tinham e repartiam com os pobres. Olha como que era no período da graça, essa questão da contribuição, a pessoa dava para a igreja tudo o que ela tinha. Você tem um carro que vale 20 mil, e aí você está lá na igreja primitiva, com Pedro, João, Tiago e tal. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria vender o seu carro de 20 mil, comprar 2 carros de 10 mil, né? Um exemplo, ficava com o de 10 mil, que te atende, né? Talvez você tinha lá um Voyage 1.6 Highline, você vendia o Voyage 1.6 Highline,
comprava 2 Fiat Uno motor 2000, né? 1998, mais ou menos, que aí dá para comprar 2, né? Comprava 2, ficava com um que ia no mesmo lugar que o Voyage e dava o outro por irmão que não tinha carro, né? É assim que era no período apostólico, meu irmão. As pessoas vendiam suas propriedades e bens e repartiam com os mais pobres, para que todos na igreja tivessem tudo em comum e ninguém fosse mais rico do que ninguém. Olha o que a graça pede. Olha para mim aqui, meu irmão. Quando a igreja, séculos depois, alguns séculos depois de sua existência, antes de ter catolicismo ou protestantismo, quando a igreja se reuniu, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e optou de forma justa para que cada um contribuísse com o dízimo de 10%, foi um tiro de misericórdia para a igreja. Presta atenção, foi um tiro de misericórdia, justo, né? Se a pessoa ganha 1.000, ela vai dar 10%, R$100. Se a pessoa ganha 10.000, ela vai dar R$1.000, os mesmos 10%. Foi um tiro de misericórdia, porque se fôssemos olhar para a exigência da igreja primitiva, deveríamos entregar tudo para Deus, viver apenas com o necessário e que entre nós não tivesse pobreza. Os 10% que a igreja começou a pregar, guiada pelo Espírito Santo de Deus, foi um tiro de misericórdia, né? Para que nós pudéssemos de forma justa poder agradar a Deus com a nossa oferta, com aquilo que nós ganhamos. Amém? Existe um grupo na Bíblia que é isento de dizimar, né? Tem um grupo que é isento de dizimar. Talvez a pessoa, não estou dizimando, estou com a consciência pesada relacionada a isso. Não, meu irmão, quem não recebe, quem não está trabalhando, quem está desempregado, quem não ganha nada, né? Quem está, talvez você é jovem, mora com o pai, ainda não trabalha, talvez você está desempregado, talvez você não faz nada, você não está fazendo nada da vida, talvez essa crise aí te pegou e você não está ganhando nenhum, né? Você não tem que dizimar, você está isento de dizimar. Mas a partir do momento que Deus te abençoar com algo, claro que você também terá que ser um dizimista. Mas essa turma aí que não tem ganho, essa turma não precisa dizimar, ela está isenta de dizimar, né? Agora, para a gente poder finalizar, tem outra questão a respeito do dízimo também, que a gente precisa pensar nela. Por exemplo, a sua igreja, ela sobrevive através da sua contribuição de dízimo e de oferta, né? Então, é muita hipocrisia daqueles que não contribuem, explorarem a vida daqueles que contribuem, né? Às vezes a pessoa está na igreja e ela pensa assim, não, eu não sou dizimista porque o dízimo é uma questão da lei, então eu não vou dizimar porque o dízimo está lá no Antigo Testamento. Aí ele vem para a igreja, aí o Zé que vem na igreja é dizimista, e aí o Zé dizima com R$100, e o Joaquim que acha que o dízimo é da lei não dizima, e aí o Zé usa a iluminação da igreja, o Zé usa o ventilador da igreja, e ele é dizimista, ele contribui para que isso se mantenha, né? Ele usa o prédio que a igreja paga aluguel, aí o Zé vê lá o louvor tocando, né? Os instrumentos da igreja, a caixa de som da igreja, alguns instrumentos são dos irmãos, né? Porque eles trazem, mas outros são da igreja. O Zé vai lá e bebe água no bebedouro com o copo da igreja, né? O Zé tem um pastor que estudou, que está ali talvez por conta da igreja ou com a responsabilidade de estar à frente da igreja. Ou seja, o Zé usufrui de toda uma estrutura que ele contribui com o seu dízimo, porque o dízimo é para o sustento da casa de Deus, ele está certo. Mas aí vem o Joaquim, que usa das mesmas coisas que o Zé usa e não contribui com nada, e ainda reclama e fala que o dízimo está errado. E se não fosse o Zé para dizimar, não tinha igreja nem para o Joaquim. Então, ou seja, é uma hipocrisia eu pensar que eu não preciso dizimar e a igreja vive de dízimo e outras pessoas estão dizimando e eu usufruo das mesmas coisas, né? Então é uma hipocrisia. Irmãos, eu trouxe esse estudo bíblico para tentar esclarecer alguns pontos a respeito de dízimo aí para nós. Eu espero poder ter alcançado aí esse objetivo, né? A gente precisaria de mais tempo,
para poder falar a respeito do assunto, né? O principal motivo a qual nós dizimamos nem é a iluminação, o equipamento ou o prédio da igreja, é por conta da nossa fidelidade a Deus e para que o Senhor nos abençoe, porque existem bênçãos distintas sobre a vida daquele que é dizimista, né? Então a minha intenção foi essa, a minha intenção foi alcançar você para que você tenha mais instrução dentro desse assunto, amém? É claro que a gente sabe que existem todo tipo de pessoa aí que está nos assistindo, né? É igual eu disse no começo dessa mensagem, principalmente se tratando a nível de uma igreja batista, onde não é imposto para nós o dízimo, onde não é o dízimo que dá para a gente voz ou cargo na igreja. A igreja nunca, eu como pastor, nos 14 anos de ministério, nunca usei o dízimo como critério de escolha de irmãos para fazerem alguma coisa na igreja ou para participarem de alguma coisa na igreja, né? Mas fica aí o nosso recado, né? Fica aí o nosso aviso aos irmãos para que você também participe das bênçãos do Senhor, se tornando um dizimista fiel à casa de Deus, né? Agora, se você não é dizimista, não queira que Deus te abençoe. Eu conheço pessoas que trabalham por conta própria e o empreendimento dela nunca foi para frente, e um dos motivos eu sei qual é: ela não é dizimista, por isso que Deus não abençoa, né? Eu conheço pessoas hipócritas, eu conheço pessoas que às vezes ficam de olho no dízimo do outro, mas ela mesma não contribui. Às vezes a pessoa quer saber o que a igreja tem feito, o que ela tem deixado de fazer, mas não tem um centavo dessa pessoa lá. Então, assim, não sejamos também hipócritas, né? Não queiramos também participar daquilo que nós não contribuímos, né? Não digo, igual eu já disse aqui, não é essa questão de frequentar ou estar na igreja, né? É uma questão de contribuir para que o reino de Deus cresça. Eu não estou falando a nível local, enquanto pastor da Igreja Batista Nacional Atos, só não, mas eu falo a nível global. Quantos missionários nós temos espalhados ao longo desse mundo, de tantas denominações, seja batista, assembleia, quadrangular, e várias outras, né, presbiteriana, e quantas missões nós temos por aí de missionários que sobrevivem do que a igreja investe neles, porque arrecada dízimo, e o evangelho é pregado e as coisas acontecem, né? Então é uma oportunidade da gente se tornar participante de tudo isso, né? O mais interessante, porque hoje é um culto de terça-feira, e eu não estou falando isso por necessidade, né? A pastora está falando isso porque está precisando lá, a igreja está precisando, e de fato a igreja precisa sempre mesmo. Se ela pensa em crescer e investir para outros lados, é claro que ela vai contar com a contribuição dos irmãos, né? A gente dá essa palavra aqui no sentido de instrução mesmo, né? Que dízimo é assim, a palavra dízimo significa 10%, e nós já aprendemos aqui que é a primeira coisa que eu separo para Deus, e é assim que eu atraio a bênção de Deus sobre a minha vida, né? Então seja um cooperador, para que o seu dízimo alcance o missionário, alcance a igreja local, para que a igreja local possa se estruturar melhor, seja ela qual for, porque há pessoas de várias denominações nos assistindo aqui, para que a sua igreja se estruture, para que a sua igreja tenha um imóvel próprio, não pague aluguel, para que ela ofereça para você um equipamento melhor, contribua, porque é isso que vai honrar o reino de Deus na terra, né? É tão ruim quando, por exemplo, às vezes a igreja é envergonhada, né? A pessoa chega na igreja para visitar, e às vezes a igreja não tem um mínimo de estrutura para poder oferecer para o visitante, e às vezes o evangelho é envergonhado por conta disso, né? Toca num violão velho, canta num microfone ruim, num microfone velho, enxuga a mão numa toalha de pano, porque a igreja não pode oferecer uma de papel, ainda mais nesse período de pandemia, né? Às vezes a igreja mais simples não tem condições de oferecer um copo descartável, um bebedouro que ofereça água gelada. Então tudo isso só é possível porque você contribui. Então contribua para que a sua igreja pregue o reino, pregue o evangelho de forma mais eficaz e não envergonhe o evangelho, né? Para que as pessoas cheguem na igreja e tenham um enfeite bacana, e a igreja esteja sempre pintadinha, e quem saiba tenha um forro de gesso,
para ficar aconchegante, para ficar bem vista, não por conta de luxo, porque isso vai ficar para o anticristo quando Jesus voltar, mas para que se receba bem aqueles que estão chegando, né? Então tudo isso aí a igreja faz, ela consegue através do dízimo, da oferta. Então seja um participante, independente da sua denominação, se você é aqui da Atos, se você é de outra igreja, entenda que há um princípio espiritual muito importante que agradou o coração de Deus, né? O dízimo de Abraão agradou, chamou a atenção do coração de Deus. Talvez você vai conseguir chamar a atenção de Deus para a sua vida, dando para ele esse gesto de gratidão. Lembrando também, para a gente poder encerrar, que o dízimo não é uma questão de futuro, o dízimo é uma questão de passado, né? Eu não dou dízimo por aquilo que Deus vai fazer, eu dou dízimo como Abraão deu, por aquilo que Deus fez. Senhor, se mesmo o Senhor cuidou de mim, né? O Senhor abençoou a minha vida, eu recebi o meu salário e está aqui aquilo que é do Senhor, não é? O que é devido ao Senhor. Amém, meu irmão? Graça e paz, que Deus te abençoe. Eu peço aos irmãos aí para deixar um amém no comentário. Vários irmãos nos assistiram ao longo dessa transmissão. Foi uma das transmissões que nós mais tivemos pessoas aí ao vivo nos assistindo, né? Eu agradeço os irmãos por isso. Deixe aqui um amém no comentário, deixe um joinha, suba um coraçãozinho aí para poder nos ajudar, né? As redes sociais entendem que quanto mais comentários, quanto mais curtidas, mais alcance, né, essa visualização terá, porque eles jogam isso para cima, né? Então deixa aqui o seu amém, deixa aqui o seu joia, e mais uma vez eu ressalto aos irmãos, ficou alguma dúvida, quer algum esclarecimento, porque isso aqui é uma transmissão onde só eu falei, me chama no WhatsApp e eu te dou maior esclarecimento, não fique na dúvida não, né? Me chama lá, 998217377, eu terei maior prazer de, como pastor, te responder, te orientar a respeito desse assunto, amém? O importante é que nós venhamos começar a pensar sobre o dízimo, a entender sobre o dízimo e a pensar no contexto espiritual que o dízimo tem para a gente. Deus quer abençoar a sua vida, mais do que Ele já tem abençoado, então seja fiel a Ele, meu irmão, em o nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu agradeço aos irmãos que estão deixando o amém, o comentário, os irmãos que nos assistiram, né, ao longo aí dessa transmissão. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Irmão Johnny, amém, glória a Deus. Irmã Fernanda, amém, glória a Deus. Irmã Conceição, irmã Ieda, né, um abraço aos irmãos, um beijo no coração dos irmãos. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos grandemente em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém?